E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade às nossas aulas aqui no canal e hoje nós vamos começar um novo módulo. O módulo que nós vamos começar é o módulo de eletricidade. Nós vamos começar a entender um pouco sobre conceitos elétricos, circuitos elétricos, tipos de ligação, os componentes elétricos de um circuito. E nós já vamos começar resolvendo alguns exercícios, porque nós vamos ver que na verdade é bem simples, né? Circuitos elétricos bem elementares que a gente vai trabalhar. Nós vamos trabalhar basicamente com o circuito série e circuito paralelo e depois também os circuitos mistos, né? Que vão misturar essas duas configurações. Então aqui, pessoal, a gente tem um exercício para a gente começar a entender os conceitos, né? Vamos começar a trabalhar e colocar a mão na massa. Vamos fazer na prática, que é sempre o melhor jeito de aprender. Então, pessoal, basicamente a gente tem dois tipos de ligação de componentes, né? Esses componentes geralmente são cargas, né? Que a gente vai estar utilizando aqui no nosso circuito como resistores. Mas eles poderiam ser outros tipos de cargas que a gente vai poder ver mais para frente, dependendo de como o curso andar, né? Então tem resistores, capacitores, indutores, alguns outros componentes, mas basicamente eles podem se comportar como cargas no circuito. Então vamos ver o que nós temos aqui, ó. Nós temos um circuito, pessoal, que nós chamamos de circuito em série, circuito série. O que quer dizer isso? Pessoal, quer dizer que, ó, vejam comigo, nós temos aqui a fonte, né, a ET, o E significa tensão, de 220 volts. Uma tensão contínua, nós temos ali mais e menos na fonte. E aí, essa fonte, esse polo positivo da fonte, ele entra no primeiro resistor. Então, vocês conseguem ver que o resistor ele tem dois terminais? Um terminal de entrada e um terminal de saída, o da esquerda ou da direita. Ele tem duas perninhas, dois terminais. Quando é que um circuito vai ser considerado um circuito em série, pessoal? Vai ser quando o terminal de saída de um resistor entrar no terminal de entrada do próximo. Então vejam comigo, ó, o terminal, vamos seguir o circuito. A saída da fonte positiva, ela entra no terminal de entrada do resistor R1. O terminal de saída do resistor R1, ele entra onde? No terminal de entrada do resistor R2. E o terminal de saída do resistor R2 entra onde? No terminal de entrada do resistor R3. E o resistor R3, a saída dele entra na fonte. Então você pode ver que eles estão em série, eles estão seriados. E o que acontece quando os resistores, pessoal, em um circuito elétrico, eles são ligados em série? Acontece o seguinte: a resistência total, pessoal, a resistência equivalente é a soma de todas as resistências do circuito. Isso é muito interessante, porque é como se os três se comportassem como uma resistência só, porque eles estão como se fossem em fila. Vejam comigo, ó, o resistor 1 vale 20 ohm, o resistor 2 vale 400 ohm, o resistor 3 vale 60 ohm. Então, pessoal, seria a mesma coisa que a nossa fonte enxergasse um único resistor. E esse resistor, pessoal, seria de quanto? Olha, a soma dos três, 20 mais 400 mais 60. Então, vejam só. Esse circuito, pessoal, ele também pode ser entendido como esse primeiro circuito aqui que eu fiz do lado, ó, vocês estão vendo? Por quê? Ele é um circuito equivalente. Por quê? Porque como nós temos três resistores em série, é o mesmo, o circuito enxerga da mesma forma como se fosse um resistor só com a soma de todos os resistores, de 480 ohm. Legal? Isso é um dos primeiros conceitos que a gente tem que entender com o circuito em série, pessoal. Resistências em série, elas são somadas. E aí tem uma outra questão também. Pessoal, pensem nesse circuito como se fosse um encanamento de água. Pensem que essa fonte é como se fosse a sua caixa d'água, essa fonte de 220 volts. Vejam só, se isso fosse um encanamento, pessoal, vocês conseguem ver que ele só tem um caminho para ele passar? Pensem comigo, se a água sai dessa fonte de 220 volts, que pode ser a caixa d'água, só tem um encanamento, ó. Ela vai passar pelos três resistores individualmente, ou por esse resistor de 480 ohm, e depois ele retorna para a caixa d'água. Pessoal, acontece uma coisa análoga com a corrente elétrica. O que acontece? Quando você coloca uma tensão elétrica em uma carga, que pode ser um resistor, por exemplo, através dessa diferença de potencial elétrico, vai surgir uma corrente elétrica, que é aquele fluxo ordenado de elétrons. Essa corrente elétrica, pessoal, que vai fazer o resistor esquentar, resistência do chuveiro, que faz o ventilador girar, a lâmpada acender.
é essa corrente elétrica, pessoal, que fornece potência para o equipamento. Então vejam só, uma coisa que a gente também observa em circuito série, pessoal, além da resistência ser a soma de todas as resistências do circuito, só existe um único caminho para a corrente percorrer. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que a corrente em todo o circuito é a mesma. Olha para o primeiro circuito. A corrente que vai sair, pessoal, vai passar por R1, é a mesma corrente que vai passar por R2, que é a mesma corrente que vai passar por R3. Por quê? Porque só tem um caminho possível para ela passar. Então, pessoal, em todos os circuitos série, todas as partes séries de um circuito, até de um circuito misto, se tiver em um momento que a ligação estiver seriada, pessoal, em série, só existe uma única corrente. A corrente é a mesma, ela tem o mesmo valor, ela é igual. Faz sentido? Pessoal, tendo isso, o que a gente pode fazer? A gente equiparou o nosso resistor a um resistor só, de 480 ohms. Se eu tenho a tensão total, que é o ET, e tenho a resistência total, pessoal, eu consigo descobrir o quê? A corrente total, pela lei de Ohm. O que diz a lei de Ohm, pessoal? Vejam só. O E, que é a tensão, é igual a R vezes I, que é a resistência vezes a corrente. Pessoal, se eu isolar o I, ó, como é que vai ficar? Vai ficar o E, que é a tensão, dividido pelo R. Fazendo essa continha, pessoal, 220 por 480, eu tenho que a minha corrente total do circuito, ó, é 0,458 amperes, que é a mesma coisa que dizer 458 miliamperes. Então aí, pessoal, a gente já mata a segunda questão, né? Ó. A resistência total a gente já achou, que foi o 480. A corrente total a gente já achou, que é o 458 miliamperes. E aí faltou mais uma questãozinha, ó, a tensão no resistor 3. Pessoal, outra coisa legal de circuito série. Então, basicamente, são essas três observações que a gente tem que ter. Pessoal, um circuito série, ele forma uma malha, que a gente chama em elétrica, que é como se fosse essa redinha onde todos os componentes estão envoltos, ó. Então, eu tenho 220 volts, que está gerando uma corrente que circula por esse quadrado, né, por essa malha elétrica, que tem os três resistores, de 20 e 460 ohms. O que acontece? A corrente desse circuito é uma só, porque o circuito é em série. E, pessoal, o que diz a lei de Kirchhoff, né, uma das leis de Kirchhoff, no caso? Ela diz o seguinte, que esse 220 volts, pessoal, quando eu ligar esse circuito, ele vai ser dividido por todos os resistores do circuito. Então, um pouquinho desse 220 volts, pessoal, que é a minha tensão total, vai ficar no R1. Um outro pouquinho dele vai ficar no R2. E o restante fica no R3. De forma que, se eu somar as tensões de R1, R2 e R3, pessoal, eu vou ter exatamente a tensão total. Porque é como se ela fosse passando pelo caminho e fosse ficando pelo caminho. Então, pessoal, a soma das tensões de todos os componentes é exatamente a tensão total. Então, vejam só. Como é que eu calculo, pessoal, tensão? Não é R vezes I? Ora, se a tensão total é a resistência total vezes a corrente total, como a gente fez aqui no passo 2, pessoal, como é que seria a tensão do passo 2? Ó? A tensão do resistor 1. A tensão do resistor 1 é igual ao quê? A resistência 1 vezes a corrente 1. E a tensão do resistor 2, pessoal? A tensão do resistor 2, tensão 2, é igual a resistência 2 vezes a corrente 2. E a tensão 3, pessoal, como é que seria? A tensão 3 seria a resistência 3 vezes a corrente 3. E qual que é a vantagem do circuito série, pessoal? A corrente 1, a corrente 2 e a corrente 3 são exatamente iguais, porque o circuito é série e só tem uma única corrente. Então vejam só como é que a gente pode fazer, pessoal. Ó, a tensão 1 seria R1 vezes I1. A tensão 2 do resistor 2, R2 vezes I2. E a tensão 3, pessoal, como é que seria? R3 vezes I3. E olha que legal. A primeira resistência vale 20 e a corrente, vejam só, ela é igual, pessoal, ela é a mesma, ó, porque o circuito é série. Então, o que a gente pode definir daí? Que a tensão 1 seria 9,16 volts, aproximadamente. A tensão 2, pessoal, vejam só, 183,2 volts. E a tensão 3 seria 27,5 volts. Se nós somarmos, pessoal, essas três tensões, nós vamos ter o quê? Exatamente a tensão da fonte, 220 volts. Mas no exercício aqui, ele pediu simplesmente a tensão do resistor R3.
Então, pessoal, seria aquele último passo, ó, 27,5 volts. Tudo bem? Fez sentido? A gente vai trabalhando os conceitos conforme a gente vai resolvendo os exercícios. Espero que fique bem claro para vocês, tá, pessoal? Então, eu agradeço a presença de todos e até o próximo exercício.